Então, nessa aula, a gente vai começar a falar sobre aprendizado por reforço. Então, até esse momento, a gente sempre assumiu que o agente tem um modelo completo do ambiente, né? Então, você sabe as regras do jogo, você sabe onde você está, você sabe quais outros estados existem no seu ambiente, então você tem um conhecimento total do que você está, de onde você está agindo, né? E também você tem a informação de recompensa, né, e etc. Mas na prática, muitas vezes a gente não tem esse tipo de conhecimento. Então, imagina você jogar um jogo que você não conhece a regra e depois que você faz centenas de jogadas sem saber exatamente o que você está fazendo, o seu oponente anuncia assim: você perdeu o jogo. Então, o ambiente que a gente está trabalhando agora em cima do aprendizado por reforço é esse. É um ambiente que você não sabe nada, ou quase nada, sobre o que você está fazendo, mas mesmo assim você precisa aprender alguma coisa. Então vamos assumir o seguinte, né? Digamos que eu tenho um ambiente totalmente observável, tá? Então ele sabe reconhecer o estado atual do ambiente, mas isso não é necessário, a gente está fazendo isso para facilitar algumas deduções, né? O agente não sabe em que cada ação resulta, então veja, ele sabe o estado que ele está, mas ele não sabe o que vai acontecer quando ele executar uma ação. E o efeito das ações também são probabilísticas, que nem no exemplo da semana anterior, né? Eu posso fazer uma ação, ela pode funcionar com certa probabilidade e pode não funcionar com certa probabilidade. Então, eu não posso assumir que o resultado de uma ação que eu execute agora vai se repetir todas as vezes, né? Então, eu tenho que assumir que uma experiência de executar uma ação em certo estado não é uma verdade absoluta. E isso torna praticamente impossível aplicar os algoritmos que aprendemos na aula anterior, né? Porque eu não consigo encontrar uma política ótima se eu não sei quase nada em relação ao meu ambiente que eu estou trabalhando. O que a gente pode tentar fazer? Bom, eu posso tentar aprender uma função utilidade, né, para cada estado e depois usar essa função para selecionar as ações que maximizam o valor esperado, né? É uma das possibilidades que eu posso trabalhar. Então, eu estou aprendendo aqui uma estimativa da função utilidade. Uma outra alternativa é aprender uma outra função, né? Ao invés de aprender a função de utilidade de S, eu quero aprender uma função chamada função Q, que é uma função que recebe um estado S, uma ação, e retorna um valor esperado de executar uma ação no estado atual. Então, ele é uma estimativa de qualidade de eu executar essa ação nesse estado. Uma estimativa de o quanto que isso maximiza a minha utilidade, né? E aí eu posso aprender também uma função reflexiva, que retorna uma ação dada um estado, né? Então eu tenho essas três alternativas aqui. Então vamos começar com o chamado aprendizado passivo. No aprendizado passivo, a gente quer estimar a função utilidade, né? Observando o uso de uma política fixa. Então, segue uma ideia do algoritmo da semana passada, em que eu gero uma política, não necessariamente ótima, e tento aprender essa função utilidade baseado nessa política, né? Então, o objetivo é apenas determinar quão boa que é uma política, estimando a utilidade dela. Então vamos considerar essa política aqui que a gente já está craque, né, das aulas anteriores, né, para você começar do coordenador 1 e tentar chegar aqui, né? Então, seguindo dessa política, o que eu posso fazer, dado que eu não tenho quase nenhum conhecimento do meu ambiente? Eu posso executar diversas tentativas de aplicar essa política até chegar num estado final, né? Então, por exemplo, digamos que eu faça 3 tentativas de seguir essa política
Então, na primeira tentativa, eu comecei todas elas eu começo do 1, obviamente, né? Na primeira delas, eu fui seguir a política, ele fala, vai para cima. E deu certo, eu saí do 1 e parei no 1,2. Aí ele mandou ir para cima de novo e deu certo, fui para 1,3. Aí o que aconteceu aqui? Chegou nesse ponto, ele falou, vai para a direita, né? Só que deu errado e ele voltou para 1,2. Voltou para 1,2, tentou ir para cima de novo, conseguiu, foi para 1,3. Aí ele conseguiu ir para a direita para 2,3, para 3,3 e 4,3. Aí chegou no estado final que tem recompensa mais 1. Numa outra tentativa, eu segui o caminho 1,1, 1,2, 1,3, 2,3, 3,3. Aí ele foi pro 3,2, né? Então ele tava aqui, olha, 3,3. Ele caiu pro 3,2, tentou vir pra cá, mas caiu pra cá. Aí ele voltou pro 3,3, conseguiu voltar e finalmente chegou no 4,3, né? E aqui uma outra tentativa que foi um pouco mais frustrada, né? Então foi do 1,1 pro 2,1, né? Então ele tentou ir pra cima, mas foi pra cá. Aí ele chegou no 3,1. Aqui na verdade não é bem essa política, né? Porque senão ele não conseguiria chegar no 3,1. Digamos que a política aqui é isso aqui. Então ele chegou no 3,1. Do 3,1 ele conseguiu chegar no 3,2. E no 3,2 ele chegou no 4,2, que é o estado final de -1, né? Então pronto, eu apliquei essa política em 3 tentativas. E em cada uma delas eu consegui fazer um caminho diferente, né? Pode ser que, dependendo da quantidade de tentativas, a maioria faça esse caminho, mas não tem garantia de quantos delas vai fazer, né? Com isso agora a gente tem uma amostra da utilidade de cada estado, né? Dada essa política pi. Então vamos observar a primeira tentativa, né? Então, na primeira tentativa eu tenho essa sequência de estados que eu passei, cada um com sua recompensa. E eu posso montar essa tabelinha aqui, olha. Então, estado 1, ou melhor, essa tabelinha é mais fácil eu começar de baixo para cima, né? Estado 4,3, a utilidade esperada é 1, porque é um estado final, eu termino o jogo aqui e a recompensa dele é mais 1. O estado 3,3, ele vai ser o mais 1 menos 0,04, né? Então 0,96. O 2,3 vai ser o 0,96 menos 0,04. 1,3, e vou diminuindo o 0,04 até chegar aqui, né? E aí eu vou reparar o seguinte, bom, eu tenho essa tabelinha com o cálculo da utilidade esperada, né? Porque, veja, esse valor aqui é o seguinte, qual é a utilidade esperada de partir do 1 e chegar até o final? Vai ser isso, olha, eu vou ter esse acúmulo, né, de 1 menos 0,04, menos 0,04, menos 0,04, até que chegue aqui e recebo o 0,72, né? E aqui eu vou reparar que o estado 1,2 aparece 2 vezes, o estado 1,3 também aparece 2 vezes, né? O que eu faço nesse caso, né? Então, qual seria uma boa estimativa para a utilidade do estado 1,2? Aqui eu posso calcular a média, né? Então eu calculo a média aritmética, olha, 0,76 mais 0,84 dividido por 2, então 0,8. Então eu falo, na média, se eu chegar no estado 1,2, eu vou ter 0,8 de utilidade final, né? E eu posso fazer o mesmo para o 1,3, etc. Aí eu faço a segunda tentativa. Então pego a segunda tentativa, monto a mesma tabelinha. Então começo aqui de baixo para cima, né? Então 1 e vou subtraindo o 0,04. Vejo se tem alguma coisa repetida. Não tem, então não precisa fazer nada, né? Tem sim, tem o 3,3, né? 3,3 também, de novo, calculo a média para saber o valor esperado para essa coordenada, né? E aí a gente pode atualizar os valores estimados da tentativa anterior, também utilizando a média. Então, se no anterior eu tinha 0,8,
8, né? Então eu tenho duas alternativas. Eu posso, aqui tá errado, né? Eu posso pegar a estimativa anterior, que era 0,8, e calcular a média entre ele e a estimativa dessa tentativa atual. Ou eu posso pegar aqueles dois valores da tentativa anterior e calcular a média junto com esse novo valor, né? Então eu somo tudo e divido por 3. Então eu tenho essas duas alternativas para atualizar os valores. Então eu posso simplesmente manter uma tabela contendo a somatória das utilidades estimadas de cada através de cada tentativa, né? E a quantidade de vezes que eu passei por certo estado, né? E aí toda vez que eu quiser uma estimativa desse valor de utilidade, basta dividir a somatória pela quantidade de vezes que eu passei no estado e pronto, né? E aí eu cheguei na terceira tentativa, monto a tabelinha de novo, dessa vez ó, -1, -1,04, né? Então agora foi uma tentativa ruim, estragou tudo, e eu vou repetir, né, essa operação de calcular a média e começo a estimar. Só que veja, depois que eu fiz essa tentativa umas 100, 200, 1000 vezes, a quantidade de vezes que eu vou ter esse tipo de situação é menor do que esse tipo de situação aqui, né? Então, mesmo que tenha esses casos em que trago o valor estimado lá para baixo, eu vou ter muito mais casos que vão trazer o valor para cima, de tal forma que, na média, os valores vão ser positivos, né? E o objetivo é a gente ter, então, uma estimativa dessa conta aqui, né, da nossa recompensa com o fator de desconto gama, né? Da somatória da recompensa ao longo do tempo. Então, uma forma simples para estimar a função utilidade, né, para um dado S, é eu calcular a média dessa utilidade obtida em várias ocorrências de S. Isso é chamado de estimativa direta da utilidade, né? Uma conta direta para estimar baseado nas amostragens, né? E, alternativamente, a gente pode utilizar a média móvel das N últimas ocorrências, né? Então, ao invés de guardar as ocorrências de um estado S e as utilidades estimadas delas, eu posso simplesmente guardar as N últimas e naquele momento eu estimo a utilidade daquele estado como sendo a média móvel dessas N últimas mensurações, né? Quando a gente tem um ambiente estacionário, né, então o número de amostra tendendo ao infinito, a gente consegue obter o valor real da utilidade para cada estado, né? Então, dado o ambiente estacionário, se eu conseguir fazer uma amostra que tende ao infinito, ele tende a chegar a convergir para um valor real, dada aquela política π, né? E note que essa forma de estimar a utilidade, ela leva ao aprendizado supervisionado, né, o indutivo, que a gente tem uma amostra de valores de utilidade, uma amostra da realidade, e aí a gente quer tentar criar uma função de aproximação dessa utilidade, né? Bom, então na disciplina de aprendizagem de máquina vocês aprendem algoritmos mais avançados para fazer essa estimativa de modelo, né? A gente já teve uma amostra disso quando falei sobre redes neurais. E uma outra forma, então, da gente atualizar esse valor de U de π é levar em conta também aquela restrição as restrições da equação de Bellman, né, que tenta encontrar um equilíbrio. Então veja só o que a gente pode fazer, partindo do algoritmo anterior. Digamos que a gente calcula a estimativa de UP de S para o estado 1323, tá? E nessa primeira amostragem a gente tem esses valores aqui. Então, o π de 13 é 0,84 e o π de 23 é 0,92. Na segunda amostra, digamos que eu tenha essa sequência aqui, que a gente já viu, né? E agora, pela equação de Bellman, a gente tem que a utilidade do estado 13, ela
e dado um gama igual a 1, ela deve obedecer a seguinte equação. U de 13 é menos 004 mais gama, que é 1, né? Vezes U de 23, né? Por quê? Porque o estado sucessor de 13 é 23. Aqui eu não estou levando em conta que a transição de estado é probabilístico, né? Porque eu não sei exatamente a probabilidade. Então aqui eu estou falando, olha, se saindo de 3 com essa política eu cheguei em 3, então eu sempre vou chegar em 3. Eu estou assumindo isso para simplificar a equação. Então nesse caso ele fala, olha, o de 3 tem que obedecer isso daqui, né? E com isso eu chego nessa equação aqui, olha, menos 004 mais 0,92 tem que dar, então vai dar 0,88. Então a estimativa de U de 13 tem que ser 0,88, né? Sendo que a estimativa anterior dava 0,84, tá? Então eu posso atualizar o de π para determinado estado S da seguinte forma: ele vai ser U de π de S é igual a U de π de S atual. Então veja, a estimativa atual é 0,84, né, que a gente fez isso na primeira tentativa. Então na nossa primeira amostra eu tenho 0,84. Então ele fala o seguinte, olha, o que ele está falando aqui é, pela estimativa atual, ele fala que é 0,84. Mas se ele fosse obedecer a equação de Bellman, ele deveria ser 0,88. Então tem uma divergência aí. Então vamos tentar encontrar um meio termo, né? Vamos tentar encontrar algo que leve em conta essa estimativa e essa estimativa aqui. Então ele faz isso, olha, é o 0,84, que é o valor atual, mais alfa, que é uma taxa de aprendizado, é o quanto que eu vou confiar na equação de Bellman, ele é um valor entre 0 e 1, vezes a recompensa, que é o menos 004, mais gama U de π do sucessor de S. Então, essa parte aqui, menos a minha estimativa atual, né? Então, ele vai fazer uma diferença, né, ponderada pelo alfa para falar, olha, a minha estimativa atual é essa, mas ele difere da minha estimativa pela equação de Bellman nesse valor delta aqui, né? Porque esse aqui seria, vamos chamar de B de S, que seria a estimativa seguindo a equação de Bellman. Então ele fala, a diferença entre a estimativa seguindo a equação de Bellman é isso aqui, B de S menos U de S. Então eu vou acrescentar uma fração dessa diferença, tá? Para falar, olha, por enquanto minha estimativa é essa, mas tem uma divergênciazinha, eu vou colocar aqui uma fração dessa divergência para tentar se aproximar, né? Para tentar encontrar um equilíbrio. Então digamos que o alfa é meio, né? Então o que eu teria aqui era 0,84 mais meio, aí vai ser o 0,88 menos 0,84, né? Então isso aqui vai dar 0,04, né? Multiplicado por meio vai dar 0,02 e aí aqui vai dar 0,86. Então ele falou o seguinte, olha, dado o alfa meio, ele fala, fique bem no meio termo entre a estimativa atual e a estimativa segundo Bellman, tá? Então essa é uma outra forma possível para a gente tentar acelerar para encontrar o equilíbrio da nossa equação, porque no final a equação da utilidade, a função de utilidade tem que seguir o equilíbrio de Bellman, né? Bom, então aqui ele fala, né, se o alfa for igual a 1, o que ele vai fazer efetivamente é, eu vou confiar mais no Bellman do que na estimativa atual. Se for 0, ele fala, eu vou confiar mais na estimativa atual do que na de Bellman. E se for meio, ele faz um meio termo, né?
Para 0,1 a gente tem, né, que ele atualiza só um pouquinho aqui para dizer, eu estou seguindo com cautela para ver, porque a de Bellman, por enquanto, dado que também está sendo baseado em estimativas de amostras, pode estar errado. Então, nota que a atualização do estado, ela envolve apenas o estado seguinte, o S', né, que foi amostrado. Então, originalmente a gente pegava o máximo da ação, da ação que dá a melhor utilidade estimada, né? Mas aqui a gente está trabalhando com um cenário mais restrito. Então eu vou me ater apenas a essa ação que foi executada, tá? Aqui então a gente fala o seguinte, olha, como a gente está trabalhando com amostragem, a gente sabe que ao longo do tempo, se eu fizer um número significativo de amostra, um evento raro não vai afetar muito o resultado final. Se a gente tem um alfa que é inversamente proporcional a quantas vezes um estado foi visitado, ou seja, quanto maior o número de visitas no estado, menor o alfa, né? Visitados no sentido de quantas vezes ele apareceu em uma certa amostra. A gente consegue garantir a convergência para o valor correto de S para a política π. Então, um exemplo possível que é muito utilizado é essa regra do dedão aqui. Ele faz o alfa de um estado N, né, de um estado que foi visitado N vezes, é 60 dividido por 59 mais N. Tá? Se a gente tem um espaço de busca com muitos estados, esse algoritmo pode se tornar intratável, né? Pode levar muito tempo para a gente chegar numa convergência. Então, uma alternativa também é utilizar uma heurística para que a gente atualize apenas alguns estados que são estados chaves para nosso agente, né? Para o nosso agente ser inteligente. Então aqui tem um exercício, né, para vocês tentarem fazer. Então, dada essa política e essas amostras, tente estimar o valor de utilidade utilizando a média simples, tá? Com a primeira amostra e diferença temporal com a amostra seguinte, usando alfa igual a 0,1 e gama igual a 1. Então, isso é um exercício para vocês fazerem depois com calma, só para reforçar o conceito. Então tentem fazer e depois pausem o vídeo, né? Tentem fazer e depois despausem para ver a resposta. Então a gente tem aqui, né? Então a primeira estimativa de utilidade vai ser aquela tabelinha que a gente já fez antes, né? Seguindo essa sequência daqui, essa primeira sequência. E aí eu vou calcular, né, a média aritmética dos estados que se repetiram. Então eu tenho essa primeira estimativa da utilidade desses estados aqui. Em seguida, eu vou utilizar a outra amostra para aplicar o algoritmo de diferença temporal. Então, para cada estado eu vou fazer a estimativa atual do estado mais 0,1 vezes a recompensa desse estado, que a maioria das vezes é menos 0,04, mais a diferença, né, entre o de S' e o de S. Então aqui tem a conta para o de 1, o de 1,2, o de 1,3, né? Então tudo levando em conta a estimativa do que ele deveria ser pela equação de Bellman, subtraído da estimativa atual. E aí eu atualizo os valores aqui, tá? Bom, próximo vídeo a gente vai ter o aprendizado por reforço ativo, né? A gente vai ter novas técnicas para lidar com esse problema.